Coutinho, o que é pra você algo útil, como também às vezes pode ser inútil? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, lindão. Boa tarde, Sandrinha, perfeitinha. Boa tarde a todos. É o ápice da dicotomia. Olha, Coutinho, hoje você veio meio filósofo, hein? É o ápice da dicotomia. Que é isso, hein, Coutinho? Como que é? O útil que... Às vezes útil, como também não útil. É o ápice da dicotomia. Muito bem. Não é o Fibonacci. Não. Porque o Fibonacci é sempre útil. É sempre útil. É ele que vamos utilizar, portanto, agora. O Coutinho fica com a gente até 1h30 da tarde. É com o Fibo que vamos, Coutinho, para falar de índice e para falar de dólar nesse início de almoço de negócio. Bora, vamos lá então. Boa tarde, pessoal, lindões e lindonas. Mini índice a priori vai fazendo aquilo que eu comentei hoje de manhã com o Leozinho, né? Imaginei que a gente estivesse no final da festa. O mini índice ele desacelera, a presença de pavio superior denota venda, desacelerou. Quer dizer que vai corrigir? Não, até porque está meio lateralizado. Sobe, lateraliza, sobe, então eu ainda tenho aí um possível envelope de alta. De qualquer forma, hoje corrige, amanhã descansa, sexta-feira a gente vê o que vai acontecer. No gráfico de 4 minutos que eu sei que o Vini gosta, então já tá lá. Se você pegar o intraday desse cara, ele é baixista, teve aqui uma resistência no 145, que a gente imaginou, e aí ele vai lá nos cais, corrige os cais da vida. Se você pegar agora, mesma coisa, você pode pegar e traçar um novo Fibo, buscando um novo objetivo. O índice sobe no curtíssimo, a sua máxima projeta 137.050, estamos falando de 136.500, mais ou menos uns 550 pontos ainda de upside. Então ficar atento, curtíssimo prazo, ponta comprada, direcional do índice para baixo. No caso do dólar, o dólar R$ 5,660, foi um segundo suporte, o primeiro rompeu, hoje deu uma estacionadinha, o dólar vira, análise ao contrário do índice, dólar é baixista, lateraliza, faz uma figura de reversão, assim como o índice também faz, o índice para baixo, o dólar para cima. Dá para falar que o dólar virou? Não dá para falar que o dólar virou, é muito cedo. Você tem ainda um cai, lateraliza, cai. Então você tem o dólar ainda baixista, sobe no dia de hoje. Intraday desse cara, você tinha uma resistência a R$ 5,704, a gente falou na minha última participação no manhã. E agora o dólar resolveu dar uma lateralizada. Que figura é essa para os day traders de plantão? Envelope de alta, mercado sobe, mercado lateraliza. Mercado sobe, então o dólar a priori, ponta comprada, o índice também ponta comprada, que gera uma dissonância. Fiquem atentos. Para mim, quem está mentindo? Para mim, quem está mentindo é o dólar para mim ele deveria descer. Obrigado, Coutinho. Deixa eu aproveitar, Coutinho, o Matheus, que está na nossa audiência, ele falou agora, já que você passou pelo mini índice, se eu entendi bem, ele está considerando, não sei se ele já abriu a operação, um trade vendido no mini índice. É uma boa agora, nesse instante, 12h15, para nossa audiência que gosta de movimentação no curtíssimo prazo, abrir uma boleta aí vendida no mini índice? Não, agora eu não venderia. Olha só, você está vendendo no direcional certo, que é baixista, o mini índice é para baixo. Então o direcional dele está correto. O direcional está correto. O timing eu acho que está ruim. Por quê? Porque o mini índice está subindo nos últimos 4, 8, 12, na última meia hora. E essa alta, ela ainda tem um upside residual. Então, você pegar e socar uma boleta de venda agora, você pode, no melhor caso, eventualmente, tomar um calorzinho, se o índice subir, para depois ele fazer progressão baixista. Então, se você ainda não abriu, eu não abriria. Olha só, eu tô batendo um papo contigo de 1 minutinho, já subiu. Então, assim, o índice ele tá subindo, você tá pegando esta perna de correção. Essa perna de correção tem um primeiro objetivo ao 1,36695. Para aí sim você eventualmente considerar uma venda. Então, quer vender? Venda a partir de 695. Obrigado, viu, Coutinho? Daqui a pouquinho a gente vai passar aqui, senhoras e senhores, pelos ativos mais negociados na Bolsa Brasileira. Vamos passear também pelo mercado dos Estados Unidos, utilizando sempre o Profit Pro da Anelógica, composição do índice, os papéis que mais avançam, os ativos que mais recuam, considerando a variação percentual. Coutinho, destaque hoje bastante positivo para Marco Polo. Pegue o Pomo 4, avança 5,23%, R$ 7,24. Quem tá comprado hoje tá feliz, Coutinho. Tá, felizão, falamos de manhã, pedi atenção, Pomo 4 tem uma venda no 7,39, venda não no sentido de abertura, mas no sentido de encerramento de posição. Pomo 4 subiu um palavrão, hoje deu uma bela de uma acelerada, tem uma restrição forte no 39,
Então, por favor, fiquem atentos. O ativo deu máxima de 37 no dia de hoje, já corrige e eventualmente pode fazer uma correçãozinha. Mais conservador zero, mais arrojado, coloca o stop. A Marco Polo teve lucro líquido de 243,1 milhões de reais no primeiro TRI, o que representa uma queda na ordem de 23% na comparação com a base anual. Apesar dessa receita, que mostrou certa estabilidade no período, de acordo com o balanço que foi divulgado pela companhia nesta terça-feira. A maior fabricante de carrocerias de ônibus da América Latina teve um resultado operacional medido pelo EBITDA de 262 milhões de reais, recuo também de quase 17% na base anual. Segundo a Marco Polo, o EBITDA, abrindo aspas para a empresa, foi afetado negativamente pelo mix de vendas no mercado doméstico, associado à sazonalidade e às férias coletivas, bem como pela menor alavancagem operacional. A empresa, porém, reiterou um viés positivo para o ano de 2025, esperando o nível de entregas de ônibus no Brasil no maior patamar que o registrado no primeiro trimestre. A companhia também afirmou que espera uma composição, nas palavras utilizadas pela própria empresa, mais nobre de entregas de veículos a partir deste segundo TRI, por conta da sua exposição a ônibus rodoviários mais pesados. A despeito dos resultados ano contra ano terem um recuo, uma desidratação, a perspectiva da empresa para o ano de 2025 é uma perspectiva positiva. O papel sobe 5,23%. Dos ativos que compõem o Ibov, é aquele, considerando a variação percentual, que mais sobe. Agora a gente fala dela, IRB Brasil, a fênix do mercado, Coutinho. IRB, papel ordinário, subindo cerca de 3%, R$ 46,00, com mais 84 centavos. Bora. No caso de IRB, você tem 2 pivôs de baixa. IRB tá que nem Petrobras, se recusa. Então, IRB se recusa a cair. Entendi. Petrobras se recusa a cair dos 30 a 24, não vi a última cotação. IRB se recusa a cair 44,63. Então, você tem aqui um longo pivô de baixa projetando 36. Você tem um envelope de baixa projetando 39. Então, assim, quem está comprado em IRB, ok, acima de 4,463 se ela subir. Se ficar lateralizado, o custo de oportunidade fica prejudicado. Se ficar lateralizado, cair, piora tudo. Então, ok, subir, muito pouco provável. Essa figura gráfica, para ela pegar e dar uma empinada, tem que ser alguma coisa externa. Pela movimentação do ativo, muito pouco provável. Então, quem está comprado, ok, não deixa perder 4,463. CPFL Energia, por gentileza, Coutinho. CPFE3. Empresa do setor elétrico, sobe bem no dia de hoje, avança cerca de 2%, R$ 37,04. E quando você colocar o gráfico, a despeito da alta de hoje, se eu não estiver aqui confundindo os papéis, não tô não, vem de uma alta consistente há algum tempo, hein, Coutinho? Sobe desde janeiro 25, papel a 28, agora a cota 37. O gráfico em si, ele é melhor visto no semanal, se você quiser, para ficar um pouquinho mais didático, tá? E o que eu queria chamar a atenção no semanal é essa lateralização. Então você tem um sobe, lateraliza, sobe. Você está no início do sobe. Então quem eventualmente tiver posicionado, olha, tá bonitão, tá bonito, hein, tá bonitão na que foto. É isso. E quem quiser entrar, e aí é a boa notícia para eventualmente quem estiver buscando um papel para fazer compra, CPFE3 pode ser esta opção. Então você nota, sobe, lateraliza, deixa subir. O ativo está praticamente na entrada. 3643 foi a entrada, o ativo cota 3706, objetivo 3896. Única característica / problema. O FIBO é longo, o envelope é longo, então as posições de novo. Posições pequenas, parceladas, preço médio positivo, vai comprando, vai levando a posição. Por quê? Porque nessa região, primeiro que você está colado numa resistência, né? Você coloca 100% do capital de uma vez só e esse cara rebate, você vai tomar susto. Então vai comprando, vai subindo, mas graficamente falando, o papel está excelente, tanto para quem está quanto para quem quer entrar. 2.000 pessoas nos acompanham de maneira simultânea, Coutinho. Já temos aqui 2.087 likes. E quem definiu a meta de likes para essa quarta-feira foi a Sandra. Ela pediu 2.300. Fácil. Também acredito. Também acho que vamos bater. Menor dúvida. Não é isso, Sandra? É isso mesmo, já tá perto dos 2.100, então vamos lá, e pessoal. A Sandra que tá aqui na garra, Coutinho.
Na fé, na coragem e no paracetamol, né, Sandra? Ah, é? Porque tá... e no Benegripe da vida. Não sei se o pessoal reparou, mas eu tô meio ruim no nariz esses Não tempos. tinham reparado, mas eu Não, contei pra agora... todo mundo. Agora você já entregou o ouro. Mas tô aqui, firme e forte, Poxa. com os lencinhos também. Aí, ó. Então, ou seja, pessoal, só tá aqui se dedicando, entendeu? Podia estar em casa agora, podia ter metido aqui um atestado de 3 dias. Não falta, não. Ah, tá vendo aí, ó, Sandra Lacerda, tá vendo? Então deixa o like Deixa aí. o like. Ó, Sandra, foi só falar isso, aumentou 5 pessoas a nossa audiência. Aê. Tá vendo? Ó, a audiência e o like também. Ah, 2.101 likes. As 5 que Ah, entraram já boa. saíram, viu, Sandra? Voltando pra 2008 aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu agradecer ao Christian Murtinho. Boa tarde a todos. O Roberto Grampos Reto, já tinha mencionado ele aqui. Obrigado, Roberto Grampos. O Gilson NB. Fui estopado pelo YouTube. Acho que não li algumas mensagens, porque o YouTube não deixou eu voltar mais, tá? O Naftalino Trader também tá por aqui. Elias Júnior. Denilson Ribeiro. Quem mais? Leila Rodrigues. A Leila sempre conectada. Obrigado mesmo, viu, Leila? O Maldito, nosso malvado favorito. Jovem Vinícius, Sandra, boa tarde. O triplo like ativado. Ah, não, é o triplo C. Ele comenta, compartilha e curte. Não é o like. Pra dar certo, eu tenho que falar triplo C. Ah, criativo, hein, Maldito? Gostou? Gostei disso aí. Gostei. É o triplo C. Comenta, compartilha e curte. Elbi Rodrigues, junto com a gente também, mandando boa tarde. O Boeira elogiando a espontaneidade da nossa Sandra Lacerda. Olha só. Aí, Sandra, Legal, muito bem. obrigada. Espontaneidade? Espontaneidade é um elogio bom. Ontem falaram que... É uma bomba. Uma bomba atômica. Bomba Não, atômica não é um bom bomba- elogio. não era Bomba atômica. atômica. Era atômica. De você ou da Sandrinha? Não, era uma dupla... Nós dois. Que era uma bomba atômica. Eu falei, será que isso é um elogio ou não é? É bom. É bom? É bom? bom. Ah, se o Bom. Coutinho falou. É, Bah, então. eu Agora, acho. espontaneidade é mais legal. É só o português que nos trai, né? Espontaneidade. Mas é bom mesmo? Porque É. tem gente que às vezes é espontâneo demais no ruim, né? É, que aí é sem noção. É. Muita Será espontaneidade que é isso que ele deixa a quis pessoa sem dizer? noção. Será que é uma crítica? Não é uma crítica. Não é uma crítica. Acho que é um elogio. Obrigada, então. Se fosse uma crítica, você nem ia agradecer, né? Não, claro que não. Ia dar bloco no chat. Tiago Silva, boa tarde, Vini, boa tarde, Sandra. O Ronaldes também tá por aqui. Aê. Fabiano Gomes, antes que eu me esqueça, toma aí mais um like. O Elvio tava querendo saber o que aconteceu com o Bife 3, nós já falamos aqui. E vamos repetir ao longo do programa. Elder Save, membro do canal, boa tarde. Nossa, a bolsinha de valores hoje tá com tudo. Mandou aqui um Lucas, te amo. Uau. O que eu vou falar agora? Roberto M, Vladimir Teles Menezes, bora almoção! Sauá Fará, membro do canal, boa tarde, Vini Sandra. O Underline, mandou em inglês, hello. Kellen Mutz, nossa, Kellen Mutz tá com a gente há um tempão. Não sei se você, Kellen, ainda está comprada em Vale, mas durante uns 2 anos, a Kellen estava comprada no papel da Vale. Tenho até curiosidade para saber. Se você puder, se você quiser, Kellen, conta aqui pra gente. Se você segue posicionado em Vale, se encerrou a operação, se ganhou dinheiro, se perdeu. Mas olha, ela de fato era uma investidora em Vale, tinha um papel há bastante tempo. Ruimar Cesário, boa tarde, pessoal. Andrei Barreto, conversando com a gente também. Um abraço aqui pro Paulo Merêncio. A melhor companhia para o almoço é vocês, ou são vocês. Ah, obrigado, hein? Valeu, Paulo! Para toda essa galera, para não ter sede de audiência, Coutinho, vamos falar dos papéis que estão operando no vermelho agora. Você tá vendo a minha tela aí? Profit Pro da Anelógica nos acompanha. O ativo que mais recua é VEG. Papel ordinário da empresa de Santa Catarina, uma empresa global. R$ 45,04 é o preço de tela. Um recuo de quase 11% para a VEG. Mais cedo, um telespectador falou, Vini, coloca aí o Times and Trades, que você vai ver que o UBS está marretando a empresa. E de fato está mesmo. Nessa queda, que beira 11%, para quem acompanha com imagem, essa linha em azul, ou seja, desde a abertura do dia de hoje, de maneira mais intensa, os clientes que operam pela UBS estão vendendo os papéis ordinários da VEG. Também na ponta vendedora, mas com uma diferença importante, visualmente dá pra gente perceber como o UBS vende muito mais VEG do que Goldman Sachs e também do que o Morgan Stanley. Mas o UBS, o Goldman e o Morgan estão operando na ponta vendedora da VEG. Em geral, a gente diz que são corretoras que os gringos operam por elas.
UBS, Goldman e Morgan, dando liquidez para as operações. Estão os clientes que utilizam a corretora do Itaú, XP e Leve. Você conhece essa corretora aqui, Coutinho? LEV? Conheço. É assim mesmo que se pronuncia? Leve? Primeira vez que eu vejo aqui. Itaú, XP e Leve, dando liquidez para as operações dos vendidos. Em geral, corretoras utilizadas por gringo, UBS, Goldman e Morgan. Bom, o Coutinho vai fazer a análise gráfica de VEG e na sequência eu trago aqui mais detalhes. A empresa também reportou balanço, tem uma justificativa para essa queda de quase 11%. Vai você, Coutinho. Bora. No caso de VEG 44506, eu cantei de manhã uma compra especulativa sob suporte a 4579 e estabeleci um stop loss de R$1, curtinho, tá? 4474, o ativo bate mínima 4485, ainda não estopou, está para. Então, de novo, prevalece, sem problema nenhum. Quem não entrou, entraria inclusive mais barato. Só que, com esta característica, é uma compra arriscada, vai pegar faca caindo, para quem gosta desse tipo de operação. Se der certo, de novo, pequenas operações, vai fazendo preço médio positivo. Se efetivamente esse cara vira, você compra ele na melhor posição, parte inferior do gráfico, tá? Então, é uma operação especulativa de novo. De qualquer forma, deixa cair. Para os mais conservadores, o movimento harmônico do papel é baixista. Seu objetivo é 4265. Obrigado, viu, Coutinho? As ações da VEG derretem desde a abertura da sessão de hoje. Os papéis refletem uma reação de pessimismo do mercado com os números recém-reportados pela companhia, números que se referem ao primeiro trimestre de 2025. Esses dados mostram todas as linhas do balanço com o chamado bottom line, ou seja, aquém das expectativas, né? Principalmente um destaque para a reta final do balanço. Estou utilizando aqui a matéria do portal Isto é Dinheiro, assinada pelo repórter Eduardo Vargas. Vamos destacar aqui. O EBITDA da VEG no primeiro TRI de 2025 foi de 2 bilhões 173 milhões de reais. Ao passo que o consenso da Bloomberg mirava 2 bilhões 270 milhões de reais. Então esperava 2 bilhões 270, veio 2 bilhões 173. A receita operacional líquida somou 10 bilhões e 78 milhões de reais, também abaixo das projeções que estimavam 10 bilhões e 300 milhões de reais. Nesses indicadores, a companhia mostrou uma alta ante igual etapa do ano anterior, mas ficou abaixo das projeções do mercado. Todavia, houve outros indicadores de rentabilidade que a empresa chegou a ter um recuo substancial na comparação com a base anualizada. Foi o caso do ROIC, o retorno sobre o capital investido. Um dos principais indicadores, né, de acordo com a matéria do Isto é Dinheiro, para medir a qualidade dos resultados da VEG. Então, um recuo importante no ROIC, ROIC, retorno sobre capital investido. Esse indicador recuou 5,7 pontos percentuais na comparação com o mesmo período de 2024, caindo para atuais 33,2%. A justificativa da companhia de que essa queda na rentabilidade se deu por conta dos investimentos em ativos fixos e intangíveis, além da aquisição dos negócios de Marathon, Rotor e Semp, em alusão à compra dos ativos da empresa norte-americana Regal Rexnord, que foi anunciado no fim de 2023, sendo o maior negócio já realizado pela VEG. Então, tá aqui um resumo rápido do que justifica essa queda, que agora é de 10,76% para os papéis da companhia. Outra traulitada monstruosa no dia de hoje, Coutinho. BIF3, Minerva, recua 9,74%. O papel segue em leilão, ficou em leilão durante boa parte da manhã de hoje. Nós explicamos aqui 3 operações de block trade na empresa. A última movimentou mais de 222 mil papéis da Minerva BIF3 e este patamar de queda de 9,74% é a máxima intradiária. Então o papel chegou a cair muito mais do que isso, agora na máxima do dia em leilão em R$ 5,81. Tem uma outra informação complementar que a Sandra vai apresentar daqui a pouco. Primeiro a sua análise gráfica, Coutinho, Bora. de Minerva BIF3.
Minerva falamos de manhã. Minerva cai, se eu não me engano, a gente falou 1/3 do que subiu arredondando 45, caiu 15. Minerva sobe no dia de hoje no intraday, cota R$ 5,77, ativo em leilão a 0,69. Correto. E aí o Levati perguntou se eventualmente reversão. Não é reversão, é uma correção. O pior caso do papel te levaria a R$ 5,11 para posterior alta. Quem está comprado e não vendeu lá em cima, ok, eventualmente vai tomar aí conta rápida 66 centavos de calor para uma eventual reversão no 5,11. Se não quiser, zera e aí encerra a operação. Qualquer coisa, se for realmente aguardar, você tem um potencial de baixa 5,11 para posterior alta. Obrigado, viu, Coutinho? Sandra, já estou aqui com a matéria do portal E-Investidor, lá do Estadão. O E-Investidor faz parte do Estadão. A matéria é assinada pela Márcia Furlan, que diz assim: Minerva aprova aumento de capital de até 2 bilhões de reais. Saiba mais. A matéria foi publicada no dia de ontem, por volta das 6 horas da tarde. Você apresenta aqui outros detalhes para a nossa audiência. Sandra. A Minerva BIF3 aprovou em Assembleia Geral Extraordinária o aumento do capital social da companhia, com a atribuição de bônus de subscrição no valor de até 2 bilhões de reais, com a subscrição particular de até 386.847.196 novas ações ao preço de R$ 5,17, conforme anúncio feito no dia 7 de abril. Será admitida a homologação parcial desde que sejam subscritas novas ações, correspondendo a um aumento mínimo de R$ 1 bilhão, reforçou a companhia. Muito bem. Essa mesma Assembleia, portanto, aprovou a alteração do Estatuto Social para aumentar o limite do capital autorizado dos atuais 710 milhões de papéis de ações ordinárias da empresa para mais de 1 bilhão de ações. 1 bilhão 291 milhões de ações da Minerva. Então você vai ter esse aumento aqui do número de ações da companhia, somado a essa operação de block trade. Nós temos, portanto, o ativo que chegou a recuar 15% na parte da manhã, não foi isso que você falou, Coutinho? Deixa eu ver. Não, eu fiz essa análise aqui. Vini, eu peguei e puxei da máxima, que foi R$ 7,30. Entendi. Tá bom. E puxei a queda. A queda, não foi isso que eu fiz, mas vamos refazer a análise. Tá bom. A queda da sua máxima, ela tá dando da mínima de hoje 23%. Ok, e aí você pega todo o upside dela, que saiu de 3,75 e foi para 7,30. Então te dá um upside de, arredondando, tá? Para ficar fácil, subiu 90% e agora cai 23%. Obrigado, Coutinho. Olha, deixa eu aproveitar, o Aurélio, que é membro do canal, sempre com boas perguntas, tá sempre muito ligado no mercado, falou o seguinte: Vini, está certa aí essa sua cotação de Minerva BIF3? É bom que eu cheque com a sua aí, Coutinho. Aqui para mim tá aparecendo 5,81. Minerva a minha tá BIF3. 5,77 em leilão. A minha tá 5,81 em leilão também. Então tem uma diferença aí de 4 centavos, né? Tô olhando aqui, ó, tá vendo, ó, Coutinho? 5,81, ó, Minerva BIF3 em leilão. Mas deixa eu ver, pode ser? Acho que eu já sei o que é, hein, garotão? Deixa eu atualizar aqui, ó, né? Tem que atualizar o Profit Pro, garotão. Deixa eu atualizar o meu aqui. Olha, mas é isso, Minerva em leilão, pra mim, pro Coutinho, tem uma diferença de 4 centavos. Aqui tá 5,81, você 5,77. Próximo papel, Coutinho, também operando em baixa no dia de hoje, Vamos 3, papel ordinário da Vamos, cota 4,93, bola contigo, a sua análise, Coutinho. Bora, vamos, parte inferior do gráfico, região de compra, sem figura gráfica, né? Tem um pivôzão enorme aqui, e na verdade ele é mais didático, inclusive visto no próprio semanal do que no diário. O ativo ficou restrito ali em 5,40, não conseguiu passar. 5,40 é um topo que você tem formado na primeira quinzena de abril, que refletiu em fevereiro. Então, na verdade, é o canal branco que se apresenta para vocês. No gráfico diário, cai 4,65% no dia de hoje. Você pode dar uma forçadinha de amizade. E, bom, vamos fazer assim, o mais conservador, né? Vai cair até quanto, Coutinho? O mais conservador, deve descer até, quem clica faz ao vivo, 4,30. Mas e o mais arrojado? Quero comprar antes. Beleza, então você vai comprar a 4,57. Então você tem um pit stop a 4,57 e um pit stop a 4,30. O viés, sim, ele até é um viés altista. Só que a figura ele é muito inercial, muito longa, então não espere um movimento abrupto para Vamos.
Obrigado, viu, Coutinho? Ó, vou te contar. Tem gente no chat, ó, o Emerson falou o seguinte, Vini, aqui pra mim também tá 5,81. Eu atualizei aqui e continua 5,81. Pra mim também. 5,81, Sandra? Deixa eu voltar. Sim. Aí, ó, o Aurélio falou, Vini, aqui pra mim aparece uma queda de Minerva BIF3 só de 1,19. Opa, Aurélio, aí eu acho que... Aí não. Olha, essa é uma frase que dificilmente você vai ouvir ela na sua vida e você vai se sentir feliz, tá bom, Aurélio? Mas eu vou ser obrigado a falar. O problema não sou eu, é você. Já ouviu isso? Sabe, ouviu isso no relacionamento? É duro, né? Esse é o tipo de frase que acaba com o guerreiro. Deixa eu te dar a boa notícia. Ô, Aparentemente... Coutinho, tô filosofando aqui. Ai, me perdoa. Não, mas agora quebrou o clima. Ai, Coutinho. tadinho. Você não tava prestando atenção que eu tava dando uma ajuda moral aqui pra Eu Aurélio? tava tentando te ajudar, lindão. Então vai você, que a informação é mais importante. Depois eu Lindão. continuo. 5,81 é a máxima ou o último valor, que aqui tá coincidindo com o valor de BIF3. 5,77 é o valor de leilão. Então, dependendo de onde você olha na tabela de papéis, ele não te mostra o valor de leilão, ele te mostra o último negócio. O último negócio Foi 5,81. foi 5,81 e ele tá em leilão a 5,77. Lindão. Ah, Coutinho. Agora, a variação percentual que o Aurélio comentou lá pra ele, né? Então é por isso que a Leila tá falando, ó, no meu profit também, 5,77, que tá aparecendo o valor do leilão. Isso. 9,74 de baixa. 9,74 de baixa pra mim também. Então o Aurélio falou que pra ele tá aparecendo 1,19 de baixa. Então, Aurélio, Não, tem uma coisa errada. pane no sistema, alguém te desconfigurou. Então, cuidado aí, tá bom? Olha, Coutinho, deixa eu pedir pro... Ah, começou. Vamos lá pros Estados Unidos. A gente estava na expectativa das declarações do presidente Donald Trump. Ele participa agora ao vivo de uma reunião de gabinete no mercado, lá nos Estados Unidos. Essa reunião acaba de começar. Eu ia pedir pro Joel transmitir a tela, mas tem início nesse instante. Vamos, portanto, acompanhar as declarações do presidente dos Estados Unidos ao vivo aqui no seu almoço de negócios. We won everything, every metric we won by a lot. It was a massive victory, and we won, I think, largely because of this issue. I put this issue as number one issue, and they don't want us to do what we're supposed to do, and I don't think that can be. And I hope the Supreme Court is going to fully understand what's going on. We have to get the criminals out of our country, and that's the basis under which we won the election. Core GDP, and this is, you probably saw some numbers today, and I have to start off by saying that's Biden, that's not Trump, because we came in on January, this is the quarterly numbers, and we came in and I was very against everything that Biden was doing in terms of the economy, destroying our country in so many ways, not only at the border was more obvious, but we took over his mess in so many different ways. Core GDP, removing distortions from imports, inventories, and government spending, was up plus 3% when you add it. We had numbers that despite what we were handed, we turned them around, and we were getting them really turned around. Gross domestic investment was a whopping 22%. Now, that is a number that people are coming in at numbers. For instance, I just walked in, I heard Samsung. O presidente dos Estados Unidos começa a reunião de gabinete dizendo que a questão número 1 dos Estados Unidos é o trabalho que ele está realizando. Que muitas pessoas não querem que ele, Donald Trump, faça o que ele foi eleito para fazer. E que a esperança que ele tem é que a Suprema Corte do país entenda completamente o que está acontecendo agora. Trump diz na sequência que os Estados Unidos precisam tirar os criminosos do país, que essa é a base sob a qual ele ganhou a eleição, para que volte a ter crescimento no PIB e que, para que isso ocorra, essa é uma das premissas, que os criminosos saiam dos Estados Unidos. Hoje, os integrantes do governo, nas palavras de Donald Trump, começam a fazer e a mudar o cenário deixado por Joe Biden. Aí ele se coloca em terceira pessoa, né? Ele diz, não é Trump, porque chegamos em janeiro. E aí ele volta a criticar a gestão Biden. Eu era contra tudo o que Biden estava fazendo em termos de economia. A economia do nosso país está destruída. E de muitas maneiras, não apenas pela questão das fronteiras. É assim que começa o seu discurso inicial nesta reunião de gabinete, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós seguimos acompanhando ao vivo agora aqui na TC News. The weekend, he went down to Arizona to see what was happening with the biggest chip company in the world. And he said, Howard, you said you've never seen anything like it. You want to just describe what you saw?
So they're investing $165 billion in 1,100 acres in Arizona. Bom, o presidente dos Estados Unidos, antes de passar a palavra para outros integrantes do governo, ele falou sobre a produção de chips. Foi o trecho final que nós pegamos ali das palavras de Donald Trump. Agora é importante a gente acompanhar, porque quem fala é o secretário do Comércio, Howard Lutnick. Várias vezes nós mencionamos o nome dele aqui e agora ele fala ao vivo junto com Donald Trump. Vamos acompanhar. And this is all driven by your tariff policies. No chance this be happening without you. It's going to be about 40% of the chip market from that one section, and this is the biggest chip maker. They have 99% of the market. They come from Taiwan, and unlike the CHIP Act, which was done by Biden, where they hand everybody billions of dollars, the thing they don't need is money. They got plenty of money. What they need is an incentive to come in, and the tariffs, they're building because of the tariffs. Without the tariffs, and I like to say, they're building because of November 5th, the election, and the tariffs, but I'm going to be a little more blunt. They're building because of the tariffs, and November 5th gave them the tariffs. So it's amazing when you look, and these are not companies that go out and say, well, we're going to build, e Donald Trump falavam sobre a indústria de chips. Quando assumiu a palavra, Howard Lutnick falou brevemente, Donald Trump disse sobre Taiwan, que grande parte dos chips utilizados pelo mercado são fabricados em Taiwan. E ao contrário do que foi feito na gestão Biden, onde bilhões de dólares, né, foram deixados na mesa, o que Donald Trump está fazendo, o que as empresas desse segmento precisam, é de um incentivo, nas palavras do Trump, e que as tarifas estão construindo justamente esse caminho. Vamos continuar ouvindo ao vivo aqui Donald Trump, investidor e investidora que nos acompanha. Nesse momento, quase 2.000 pessoas nos acompanham simultaneamente. For $50 million, that's a big warehouse, Scott. But a $50 billion building, that's a lot. They're building the electric, they've become a utility. And I've given them the right to become. They're going to build their own electric, they're going to build their own electricity, which they need tremendous amounts of electricity. They're going to build it themselves. Anything they have left over, they'll hook that into the grid. But the grid is old and they're unreliable and bad things can happen to grids. I said, if you want, you can hook into the grid, but that's a little bit risky. Or you can build your own electricity and become your own utility. And they, I think in all cases, are deciding to do that. So it's very exciting, and we have a lot of things going. We took over on January 20th. These are quarterly reports. We took over on January 20th. The tariffs haven't kicked in yet. I know that, and I don't want this to happen, but I know that China is doing very poorly right now. I just saw some reports coming out, and I don't want that to happen to China. I like the president a lot, President Xi. I don't want it to happen. I was actually saddened to hear it, but they are getting absolutely hammered in China. And, they're sending boats, the biggest boats in the world, carrying cargo like nobody's ever seen before. These are the biggest boats in the world, biggest cargo ships in the world, and they're coming and they're turning around in the Pacific Ocean. They're doing a big U-turn and going back because they don't want the goods, because 145% tariff. But at a certain point, I hope we're going to make a deal with China. We're talking to China, but their factories are closing all over China. Because we're not taking their product. We don't want Primeiro, their product. O presidente dos Estados Unidos falou sobre a produção de energia no país e como isso é importante para diversas indústrias, principalmente ele destacou o setor automobilístico, os carros elétricos. Na sequência, ele falou a respeito da China. Disse que as tarifas ainda não entraram em vigor e que ele sabe que a China está sendo muito mal agora, está indo muito mal nesse momento e que ele não gostaria que isso acontecesse, que ele voltou a conversar com o presidente Xi Jinping, disse que a China está sendo completamente massacrada nesse momento e que nesse instante ele espera, né, em algum momento, não nesse instante, em algum momento, ele espera fazer algum acordo com a China. Disse mais uma vez e reforça que está conversando com a China e que essas conversas incluem assuntos que tocam em propriedade intelectual.
diz Donald Trump. Ele afirma que não quer os produtos da China a menos que sejam por um preço justo, por condições justas. São essas as palavras de Donald Trump no início dessa reunião de gabinete que você acompanha agora aqui na TC News. Deixa eu aproveitar, vou mostrar para você, investidor e investidor, o Coutinho vai analisar agora, rapidamente para nós, no diário e no intraday, S&P, Dow Jones e Nasdaq. Antes disso, Coutinho, a gente precisa falar sobre o petróleo. Olha só, Joel, você consegue colocar minha tela aí, por gentileza? O petróleo Brent, olha a traulitada. Olha a pancada no petróleo Brent. Ah, mas o que o Trump falou do petróleo? Nada. Não foi o Trump que fez essa bagunça aqui no petróleo. Acaba de sair a informação em agências internacionais que chega da Arábia Saudita. Autoridades da Arábia Saudita informaram seus aliados e especialistas do setor do petróleo nas últimas semanas que pretendem manter por um período prolongado os preços do petróleo mais baixos. Senhoras e senhores, acaba de sair a informação em agências internacionais. Essas informações chegam direto da Arábia Saudita. Autoridades da Arábia Saudita informaram seus aliados e especialistas, autoridades do setor do petróleo nas últimas semanas, de acordo com agências, de que a ideia é manter o preço do petróleo por um período mais prolongado, não foi determinado qual período é esse, por um período mais prolongado, preços mais baixos. Nós já estamos observando há algumas semanas o preço do petróleo, mas muito abaixo da região dos $70 do barril. Eu estou monitorando o Brent, referência para Petrobras, abaixo dos $65, e hoje o barril do Brent estava lá na casa dos 62. Saiu essa notícia, duas traulitadas para baixo no preço de tela do barril do Brent. Nós temos agora o barril sendo negociado abaixo do patamar dos $62. Renova ou busca a região de mínima intradiária, acaba de renovar, mínima do dia, a cotação do Brent. Coutinho, vamos falar sobre o petróleo Brent no diário e no intraday, por gentileza. Bora. No caso do diário, Vini, baixista, não precisa nem falar, né? O mercado caiu, fez leve correção, foi ali na retração de 50, 66, 65, tocou e desceu. Agora a cota 6143, deixa descer, objetivo 58. Se azedar, né? Aí assim, vai ter muita coisa errada antes, nós estaríamos falando de 47, que, enfim, bora lá. Nos meus 20 anos nada é impossível, mas 47 realmente me chamaria muita atenção. No caso do intraday agora, a gente vai buscar essa visualização que o Vini trouxe para vocês. Está aqui a mega traulitada. Olha isso, é traulitada, hein, Coutinho? Verdadeira traulitada, né? Então o preço acoplou. O acoplamento em si, sem grandes novidades, né? Ele já era baixista, cai, corrige, cai. Então ele já vinha numa toada de alta, fez uma recuperação mais longa, pegou aqui esse fibo inteiro e aí nos deu o presente da queda. A fibada, praticamente a mesma. Se você quiser saber até onde esse cara vai, é só você pegar daqui e jogar para cá. Ele tá sentadinho em cima de um suporte 6129, suporte 6133, próximo objetivo, mais curto, já tá indo buscar 60,96. 60,96, abaixo da região dos $61 do barril, nas análises do nosso excelente Marcelo Coutinho. Tem uma galera já no chat pedindo Petrobras, Prio, Petrorecôncavo, Brava. Prometo que assim que o Trump parar de falar, a gente vai para o setor de petróleo para o Coutinho fibar essas empresas. Mas agora vamos rapidinho lá para os Estados Unidos, Coutinho. S&P, Dow Jones e Nasdaq, a cotação de momento na análise aqui, na fala de Sandra Lacerda. S&P 500, Dow Jones e Nasdaq, os três no vermelho. S&P 500 recuando 0,82% agora aos 5.515 pontos. Dow Jones recuando 0,55% aos 40.306 pontos. E Nasdaq caindo 1,07% aos 19.340 pontos, Vini. Fechado, muito obrigado. Sandra Coutinho, a sua análise técnica no diário e também no intraday das bolsas americanas. Bora, começando com o Dow Jones. A figura no Dow Jones, na verdade em todas as três, né? A figura é uma figura ruim no seguinte sentido, né? Se você pegar a toada do mercado, ela é baixista. Mas ela foi baixista realmente, eu diria até o início do mês, né? Esse mesmo mercado se recuperou, ele veio fazendo aqui fundos ascendentes, então o mercado meio que foi convergindo, né? Então você tem uma toada baixista de longo e uma toada altista de curto prazo. Isso gera uma figura de convergência que é ruim. Se tivesse que cravar, eventualmente seria até para cima, né? Como eu tenho aqui um pivôzinho de alta, eventualmente a coisa poderia ser melhor. Pelos candles, você vê que não, né?
Você vê estreitamento de candle, candle pequenininho, mercado fechando no hamburguinho, ou seja, você até pode ter volatilidade, mas no final das contas o mercado fecha no 0 a 0. Então assim, Dow Jones 40.308. Se você for pro intraday hoje, ele lapou para baixo, deu uma pancada e depois foi se recuperando. Recuperação pequenininha, de novo, candles pequenos, você tem um direcional que praticamente é um direcional orgânico, você não tem nenhuma movimentação significativa, o mercado achou fundo e começou a subir. Quando você vai para Nasdaq, praticamente a mesma figura gráfica, ou seja, né, até que você troca um gráfico de outro, você quase não vê diferença. Mesma análise, ou seja, queda no longo, recuperação no curto prazo. Se você for pro intraday de Nasdaq, mesma coisa, o mercado guepou, deu uma queda e agora vai subindo um pouquinho de forma orgânica, sem grandes novidades. Para terminar, S&P 500, também a mesma figura, ó, vou colocar Dow Jones, vou colocar a Nasdaq e vou colocar S&P 500. Você quase não vê diferença na formação entre elas, estão as três acopladas, longa baixa no curto, baixa no longo prazo, curto prazo altista, faz a figura de convergência, figura ruim, S&P 5.500 pontos, pode eventualmente, de novo, assim como todas, continuar subindo, ainda que os candles não sejam favoráveis. Para terminar, análise intraday, mesma coisa, o mercado guepou para baixo, ele cai, acha um fundo e agora organicamente o mercado vai subindo sem força, de forma discreta, praticamente um movimento natural. Muito obrigado, viu, Coutinho? Você manda bem demais. Olha, vamos colocar imagens aí, direto dos Estados Unidos, reunião de gabinete do presidente Donald Trump, presidente Trump mais à esquerda do vídeo. Quem está com a palavra agora, falando, gesticulando ali, é o Sean Duffy, ele que é o secretário de Transportes dos Estados Unidos. Né? Quando o Trump parou de falar, quem assumiu a palavra foi o secretário de Comércio, o Howard Lutnick, que está quase que no centro ali da imagem. Tem o Trump, uma outra autoridade, ali de frente ao boné vermelho é o Howard Lutnick, para você que está nos assistindo. Ele disse o seguinte, voz importante do ponto de vista econômico dos Estados Unidos. Fundos soberanos querem investir aqui nos Estados Unidos, portanto, nas palavras de Howard Lutnick. A indústria farmacêutica sabe que ela precisa voltar para casa. A receita tarifária chegando para serviços de receita externa. Então, receita tarifária chegando aos Estados Unidos para serviço de receita externa, nas palavras do secretário de Comércio dos Estados Unidos. Howard Lutnick disse na sequência... ele fez uma referência às pequenas empresas do país, falando para o pequeno e médio empresário americano. E no meio de tudo isso, nós já tivemos a informação a respeito do petróleo que veio de uma agência da Arábia Saudita. Agora, ainda no Oriente Médio, nós temos aqui uma informação que chega do Paquistão. De acordo com a agência local, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, pediu para conversar sobre a situação de Caxemira. Então é uma outra informação que chega também de agências do Oriente Médio, tá bom? Tem a informação do petróleo, tem essa informação agora a respeito do Paquistão, né? O que chega do Paquistão. Ainda o secretário de Transporte dos Estados Unidos com a palavra. Vamos voltar a ouvir Donald Trump e as autoridades americanas? Se o assunto fugir muito do ponto de vista econômico, nós voltamos aqui para falar a respeito de Fernando Haddad e para falar a respeito de Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O Haddad disse que pretende se encontrar nas próximas semanas com Scott Bessent. A gente vai apresentar essa informação no detalhe para você nos próximos minutos. Agora, vamos retornar à Casa Branca. Você acompanha ao vivo aqui na TC News. At 400 feet up, when it's supposed to be 200 feet, that would have bells and whistles would have been gone over, and you would have heard the screaming equipment saying there's a problem coming up in 15 seconds. You got to do something about it right now. And it would have also sent the word right into the helicopter, because I guess you'll be doing the full report on that. But it was pretty obvious what happened. And there was supposed to be at 200 feet. There were 400 feet, and a terrible thing. And that wouldn't have happened if we had the right equipment. If we had the right equipment, you would have heard bells and whistles going off, and it would have alerted them long before that would have happened. 2 minutes before, it would have had a lot of time. So we have to do this. We have no choice, and we're going to do it. And we're going to be very proud of it. They did old equipment in new equipment, and you can't hook in old equipment to new equipment because it's different. Some is satellite and some is ground.
The satellite doesn't work. This man would know that better than anybody, but you can't hook up a satellite system to a ground wired system. And if you do, you're wasting a lot of money. They spend billions, this is Buttigieg, they spend billions and billions of dollars trying to patch a system together. They had hundreds of different contractors, and the contractors were all fighting with each other. We're going to have one great big contractor, like the great big beautiful bill, which is going along very well. I guess I like great big beautiful, but we're going to have one great big beautiful contractor, whether it's maybe Raytheon, maybe IBM, maybe it could be any one of 4 or 5 different groups, but you put one in charge. They're very big, very powerful monetarily, and they give you a guarantee, and they hook up everything. They do every single thing. O presidente Donald Trump fala agora sobre a importância de você investir no equipamento correto, em equipamentos corretos, em tecnologia. Disse que muito dinheiro foi investido em equipamentos que não trouxeram o retorno esperado. Ele fala, né, que você não pode conectar um sistema de satélite a um sistema com fios. Então ele fala sobre tecnologia, sobre investimento em equipamentos, e quando o pessoal ali deu alguma risada, deu risada porque Trump disse, né, eu sei o que eu tô falando de coisas grandes, eu sou um empreiteiro. Ele faz uma brincadeira nesse sentido, tá? Vamos agora continuar acompanhando. Sean Duffy, secretário de Transporte dos Estados Unidos, me parece que a conversa foi para outros temas para além da pasta econômica. Se de fato isso se concretizar, a gente vai continuar acompanhando no paralelo, mas vamos com as análises gráficas em tempo real. Muita gente de olho no petróleo, nós também aqui estamos monitorando. Vamos voltar para a Casa Branca. There's a problem when planes are too close. You will hear a sound that's very ear-shattering, and I've heard it, and it's amazing. I mean, honestly, it's amazing. It's real genius stuff, and we didn't do that. What we did was just waste money. You could have just thrown it right out the window. What they did in this last 4 years was disgraceful. Whether it was the border or this, you name 100 different things. The worst administration ever. Okay. Mais uma vez ele critica, nas palavras dele, a horrível administração da gestão anterior do presidente Joe Biden. Falou que foi desperdiçado milhões de dinheiro, bilhões de dólares, e que isso não pode ser jogado nas costas dele. Uma administração passada horrível, né? Nas palavras de Donald Trump. Seguem falando a respeito do investimento em tecnologia, tá bom? Coutinho, deixa eu aproveitar o que está acontecendo para a gente olhar mais uma vez rapidamente o intraday do S&P 500 para ver se algo mudou. Me parece que nós não temos grandes alterações no S&P 500. Teve uma trajetória de alta que começou por volta de 10h55, 11 horas da manhã, para ser mais preciso, e me parece que o S&P agora está lateralizado. Se a gente olhar a performance no dia, é um recuo de 0,81%. Chegou a cair mais, foi arrefecendo o movimento de queda. É isso, Coutinho? Perfeito, é isso daí, 5.511 pontos. Então, se você tirar um pouquinho do zoom, olha só, ele guepou, caiu um pouquinho, e aí encontrou fundo. Agora sobe numa movimentação praticamente harmônica, se você pegar o tamanho dos candles, direcionalidade, volatilidade, enfim. Aqui zero de notícia externa, movimentação natural. Você vê a vol aqui embaixo, eu uso o desvio padrão como medida de volatilidade, a vol caindo devagarinho, simplesmente o mercado pega e se recompõe. Obrigado, Coutinho. Diferentemente do que acontece no Brent. Olha só aqui a minha tela, investidor e investidor. O Brent é uma traulitada daquelas, no gráfico de 4 minutos, no intraday, gráfico de 5 minutos. É uma verdadeira pancada e o Brent perdeu a região dos $61 o barril. Coutinho renovou mínima intradiária em $60 com 83 centavos. Agora cotas 6096. Vai você, Coutinho. Que pancada, hein? E tem mais espaço, né? Se você pegar só esse FIBO, que é o último movimento harmônico, você tem espaço de 68,5 a 60,35. Então você tem mais um pouquinho aí para cair ainda dentro dessa mesma movimentação. Nos últimos 5 minutos arrefece, mas seguramente isso aqui não tem nem que falar, isso aqui é para baixo. Muito obrigado, viu, Coutinho? Bom comentário do M Chama, porque a gente vai passar aqui por Petrobras, Prio, Petrorecôncavo, Brava Energia. Mas o M Chama acaba de escrever no nosso chat, essa queda no preço do petróleo, se tem algumas empresas que a gente precisa ter o sinal de alerta, se está vendendo o seu produto mais barato, qual que é a margem da operação dessas companhias que eu mencionei? O M Chama falou, para a Braskem é bom, porque o principal custo da Braskem é o petróleo. Então, se o petróleo está caindo, no caso da Braskem, é uma notícia positiva.
Tem lógica, tem muita lógica. O comentário do nosso M Chama. Vamos falar de Braskem também. Antes, Coutinho, rapidinho, vamos com Bitcoin, pra gente seguir aqui no cenário internacional. Como que tá o criptoativo nesse instante? Aqui pra mim, no painel TC Cotações, aparece muito perto a região dos 94 mil dólares. Perfeito, 93987, falamos de manhã cedo, Bitcoin tá bonitão, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Deixa o Bitcoin cair até 91.505, não altera o padrão é ainda um padrão altista de envelope. Quem está comprado permanece bem comprado. O objetivo do Bitcoin nesta movimentação, nota que se eu pegar e puxar esse Fibo para baixo, aí eu pego a movimentação mais longa. Então, o que era bom de ter um Bitcoin cujo objetivo é 99.500 dólares, vai ficar melhor ainda a hora que ele rasgar e eu falar que o objetivo do Bitcoin é 105 mil. Ê, Coutinho, aí vai ter gente, meu amigo, vendendo até a mãe. Olha, todas as 7 magníficas recuam, tá? Apple, Microsoft, Meta, Google, Amazon, Nvidia e Tesla. Apple está perto do 0 a 0, a queda é tímida, 0,09%. Microsoft cai quase 1%. Meta, a gente vai fibar ela, por gentileza, Coutinho, é uma das que mais recua. Meta cai 2,5% agora, o papel é negociado na região dos 540 dólares. Meta, por gentileza, Coutinho. Bora. No caso de Meta, bom, vamos pegar a derrocata, cai, lateraliza e diferente, se você lembrar da análise que eu fiz minutos atrás, você nota que quando no início de abril o mercado americano encontrou fundo e subiu, e aí eu falei que fez aquela figura ruim, né, que os fundos eram ascendentes, no caso de Meta não. Meta cai, lateraliza para cair. Então, Meta começa a mostrar uma formação de envelope de baixa, aonde se eu tivesse que fazer, fazendo a análise dela, eu falaria para vocês que quem está comprado em Meta está mal comprado, o ativo cota 540 dólares e 68 centavos, e o objetivo de Meta é 479 dólares e 80. Então, atento, quem tiver posicionado direta ou indiretamente ao ativo, Meta é baixista. Google cai 1,80%, Amazon a gente vai fibar. Cai cerca de 3% agora o papel da Amazon, AMZN, está sendo negociado nesse instante na região dos 181 dólares, Coutinho. Amazon na cabeça. Ó, esse aqui também melhor que Meta, né? Então você vê que você tem uma lateralização, a área de precificação de Amazon ela é superior à área de Meta, mas uma figura também não tão melhor, né? Você vê que a queda de Amazon ela foi muito forte comparada, por exemplo, com o índice de referência. Lateralizado, restrito, 190 dólares, 161 dólares. A Amazon nesse longo canal. Quem está comprado, a priori, está comprado bem em termos de região. Nota que quando eu tiro o zoom do gráfico, eu estou na parte inferior, então a região ela está correta. Eu só ainda não tenho uma figura que me dê compra, muito pelo contrário. Aqui eu tenho uma lateralização. Quem está comprado, problema, custo de oportunidade do capital do dinheiro que está preso nesse ativo. Fechado, obrigado, Coutinho. Seguimos aqui com as 7 magníficas para falar de Nvidia, que recua 2,20%. Tesla a gente vai fibar também. Estamos fibando aquelas empresas que têm um recuo superior a 2,5%. Todas as 7 magníficas estão no vermelho. TSLA, papel da Tesla, é o que mais cai dentro dessas 7 ações. Cai 4,5% agora. Está lá na região dos 278 dólares, Coutinho. Mesma coisa, olha só, Tesla cai, lateraliza, cai, agora lateraliza praticamente desde o início de janeiro, fevereiro, março, ou seja, 2 meses, março, abril. Tesla restrita 217 a 292 dólares, bonitinho, dentro de um canal feito à mão, olha só, perfeitinho. Qual é a parte ruim disso? É que eu saio de um fundo, vou para um topo, saio de um fundo, vou para o topo. Para onde eu vou agora? Para o fundo. Então, se Tesla mantiver o movimento harmônico, Tesla é para baixo. Quem tiver comprado em Tesla, seja direta ou indiretamente, acaba ficando mal comprado nessa situação. No caso americano, Tesla cota 279 dólares e o objetivo de Tesla, como eu não tenho figura gráfica, é voltar para 217. Muito obrigado, Coutinho. Retornando lá para a Casa Branca, nos Estados Unidos, Donald Trump retoma a palavra, tinha outras autoridades falando, o presidente americano fala, você acompanha aqui ao vivo. Prosecuting that person. We have the person and he'll do well. I have no doubt about it. Thank you very much, Michael.
So the CIA, I don't know, Radcliffe, I don't know if he's going to say anything. He's probably the one person here that's not allowed to talk about the great job he's done, but go ahead anyway. Mr. President, as you know, at your direction, the CIA has deployed our unique covert action authorities in various places and continents to successfully advance your national security and foreign policy priorities, to advance peace, to end wars. Bom, quem está falando é um representante da CIA, o Donald Trump fez até uma brincadeira para chamá-lo ali, foi por isso o motivo das risadas, e agora o representante está fazendo um balanço das operações realizadas pela CIA. Então, foge mais uma vez à área econômica. Do ponto de vista macroeconômico, o que nós tivemos foi o Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos. Cuidado para a gente não confundir os nomes, tá? Nós temos o secretário de comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, tá perto do Trump, tá quase ao lado do presidente americano. Nós temos o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer. Foi ele que falou. Tenho dezenas de ofertas escritas sobre comércio, né, do ponto de vista de negociações comerciais. Palavras do representante comercial dos Estados Unidos. O próprio Jameson Greer disse que os acordos vão levar algumas semanas, mas que a equipe está trabalhando nisso. E aí o presidente Donald Trump assumiu a palavra e complementou dizendo: acho que estamos indo muito bem. Então, do ponto de vista econômico, é isso que aconteceu, né, de mais recente nesta reunião de gabinete transmitida ao vivo pelo canal oficial da Casa Branca. Agora, nós temos aqui informações importantes ainda no cenário internacional que tocam a área de fabricantes ou o setor de fabricantes de aeronaves, Coutinho. Claro. Vou pedir para você colocar aí no gráfico as ações da Airbus e na sequência também, para a gente não deixar passar, a gente coloca os papéis da Boeing. Boeing, as ações é BA, Airbus AIR. Né? Me parece que esse é o código de negociação. Vamos ver se você encontra aí. Quando você está procurando, deixa eu ler a informação. A Airbus acabou de divulgar a seguinte informação: não vamos pagar tarifas sobre aeronaves para clientes dos Estados Unidos. Estamos trabalhando com os clientes para considerar medidas de mitigação, mas a Airbus se recusa a pagar tarifas sobre aeronaves para clientes dos Estados Unidos. E aí eu reforço o que disse a companhia: estamos trabalhando com os clientes para considerar medidas de mitigação. Airbus, portanto, é essa informação que temos, senhoras e senhores, você que está conectado junto com a gente. Lembrando que quando nós citamos a Airbus, estamos falando de uma corporação da Europa, do ramo de aeronaves, aeroespacial. O grupo surgiu de uma fusão que aconteceu em julho dos anos 2000. Então aí, Coutinho, essa ação que você está falando é uma ação europeia, Airbus. Deu para achar o código de negociação da companhia? Lógico. O que você não me pede que eu não me faço, chefe? Puxa, você conseguiu voando, hein, Coutinho? Vamos lá para análise gráfica de Airbus. Na sequência a gente vai falar de BA, Boeing também. Bora. Então, no caso de Airbus, para quem acompanha e gosta do case, olha só, Airbus, parte inferior do gráfico, região de compra. Airbus, um gráfico muito semelhante ao gráfico do padrão americano. Então, você tem a lateralização, a derrocata, e Airbus também sobe no curto prazo. Lateralizado. Se você quiser, aqui não precisa nem fazer muita coisa, análise técnica praticamente é análise técnica clássica. Airbus a $147,14. Tem ali uma resistência no 150. Análise técnica, região de compra, sem figura gráfica de compra. Muito obrigado, Coutinho. Agora a gente volta para os Estados Unidos. BA, que é o código de negociação da Boeing, Coutinho. E depois vai ser o gancho para a gente voltar para o mercado brasileiro, para o cenário local. A gente vai analisar Embraer também, tá bom? Estamos falando de fabricantes da Europa, dos Estados Unidos e também aqui do nosso país. Ainda que o foco, né, de fabricação de cada uma dessas companhias seja diferente. A especialidade da Embraer são aeronaves menores na comparação com a Boeing e com a Airbus também. Vamos lá, Coutinho. Engraçado, né? Pra você ver. Olha só Boeing na tela, pessoal. Boeing é lateralizado, só que quando você pega e dá um zoomzão, eventualmente no semanal vai ficar até mais bonito. Boeing tá praticamente na máxima do período, né? Se você pegar a máxima mesmo, você tá falando acima de $200, né? Eu tô pegando a máxima desde 25, 24. Abril do ano passado, praticamente um ano. Boeing cota $182. Boeing lateralizada. Boeing, ao contrário de Airbus,
Boeing lateralizada na parte superior do gráfico, que denota venda. Eu ainda não tenho figura gráfica que me dê a solicitação de venda, mas quem eventualmente tiver comprado em Boeing, atento, porque nota que $182, se eu puxar aqui o zoomzão, é algo que eu não vejo desde, por exemplo, abril de 2024. Então todos esses candles aqui, ó, praticamente um ano, você tem uma derrocata, vai a $138, Boeing sobe, Boeing cai de novo, e agora tá aqui nessa região, 128, 182, 182 é inflexão de venda. Muito obrigado, Coutinho. Atenção, portanto, os comprados em Boeing. Vamos com Embraer. A gente volta aqui para o cenário brasileiro, retornamos ao mercado doméstico, a gente fala de Embraer. Para você que está se conectando agora, a Airbus, uma empresa europeia, disse que se recusa a pagar tarifas extras aos Estados Unidos e que a companhia está trabalhando junto aos seus clientes para considerar medidas de mitigação das tarifas americanas. A gente passou pela ação da Airbus, passamos pela ação da Boeing, empresa americana, e chegou a vez da Embraer, Coutinho. Bora. Então vamos lá. Embraer, um pouquinho de contexto, né? Subiu como se não houvesse amanhã. Puxa vida, e como subiu, hein? Chegou a bater R$ 79,83 e a Embraer pegou, teve uma realização forte. Essa realização encontrou um suporte a 5,718 e agora, vagarosamente, Embraer monta aqui de forma muito discreta, você pode até matar isso daqui, fazer um pivôzinho de alta. Então assim, quem está comprado em Embraer, eventualmente comprado no curto prazo, né? Ou seja, vamos falar após 7 de abril, tá bem comprado. Você vê que Embraer faz aqui um pivôzinho, tá bonitinho e tal. Num movimento muito discreto, né? O objetivo dela é o retorno a R$ 77,00, R$ 77,60. Agora sim, não é um call de compra do tipo assim, me chama muita atenção. O ativo tá ok, parte inferior, o ativo vagarosamente sobe, né? Geralmente a história, pelo menos a minha, me diz que quando você tem grandes realizações quanto essa daqui, ó, geralmente você tem uma segunda, né? Então, o que pode acontecer aqui é um upside de alta, né? E aí depois vem uma pancada. Se você comprar... É o subir para pegar trouxa. É isso, Coutinho? Ou não precisa ser tão de uma forte forma assim? mais objetiva, mais forte, direta. É mais ou menos por aí, entendeu? Com um português menos educado. Isso, entendeu? Então cuidado pra você não ser o otário, né, Coutinho? Isso daí. Muito bem. Então, Embraer 46492, se você quiser comprar Embraer, ok, né? Graficamente tá tudo sob controle, mas não vai sentar em cima, tá? Põe stop, porque se realmente vier um movimento forte de contrafluxo, você vai ficar comprado no papel, no prejuízo, custo de oportunidade. Muito bem. Precisei usar palavras fortes aqui para chamar a sua atenção para a análise do nosso Marcelo Coutinho. Cuidado aí, bebê, para falar de um jeito mais carinhoso, tá bom? Com o Embraer. Olha, vamos agora falar a respeito do setor de petróleo, Coutinho. E aí a gente volta para o Brent, porque no gráfico de 4 minutos, 5 minutos, o Brent conseguiu retornar à região dos $61 o barril. Você tá vendo aqui o gráfico do S&P 500, tá? No gráfico de 5 minutos. Eu vou colocar o Brent agora aqui, ó, para quem tá acompanhando com imagens. O painel TC Cotações retornou aos $61. Na mínima, o barril bateu $60 com 83 centavos. A Arábia Saudita disse que vai manter por um período prolongado, não falou qual é esse período, preços mais baixos no petróleo. A Arábia Saudita falou, meu amigo, né? Uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Vamos lá, Coutinho, para quem tá tradando aí contratos do petróleo, tem oportunidade na ponta comparadora, quiçá um repique, Coutinho, ou não? No intraday, gráfico de 5 minutos, você tem um leve repique muito curto, a 61,22, que te levaria a 6208, tá? Muito curto, é só esse upsidezinho aqui para posterior baixa. Quando você olha o Brent, olhando o Brent já no quesito de montagem de posição ou eventualmente correlato, montar a posição em uma oil e olhar o Brent, aí não tem nem o que falar. Extremamente baixista, a alta ou esta pequena alta, ela é ínfima perto de toda a movimentação, aí mantém-se 61,22, 58,17 e quem sabe, falaríamos de um petróleo a 47. Muito obrigado, Coutinho. Agora a gente analisa as empresas do segmento aqui do nosso país, começando pela maior delas, Petrobras, Petri 4, papel preferencial sempre importante. Coutinho tá ligeiro, já preparou o gráfico. Antes temos duas informações complementares. A primeira tá na tela, a Sandra e o Lucas Wood separaram mais cedo. Petrobras, 2 pontos, produção total de petróleo e gás
fica estável no primeiro TRI de 2025 a 2,77 milhões de barris. Matéria foi publicada no Infomoney, matéria feita pela agência Reuters. Mais detalhes em tc.com.br. Foi na nossa agência de notícias, na Mover, em tc.com.br, que acabou de sair esta informação do valor econômico. Petrobras vai iniciar substituição de Tolmasquim após a sua eleição para o Conselho da Eletrobras. A matéria é assinada pelo Fábio Couto, do Valor Econômico, lá do Rio de Janeiro. A sede da Petrobras é no Rio de Janeiro. Matéria atualizada há cerca de 20 minutos. E a Sandra Lacerda apresenta mais detalhes para nós. Confirmada a eleição do diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim, para o Conselho de Administração da Eletrobras, a petroleira vai dar início ao processo de substituição do executivo do cargo. Em nota ao Valor, a estatal afirmou que vai examinar os encaminhamentos necessários de acordo com a governança interna e os prazos dos respectivos processos a partir da confirmação da eleição de Tolmasquim para a Eletrobras. Tolmasquim foi eleito na Eletrobras, uma eleição do Conselho que deu o que falar. Quem acompanhou aqui segunda-feira, o Luciano Costa, sabe do que estamos conversando. Aliás, o Luciano Costa volta hoje ao programa a partir de 1h30 da tarde. Ele, junto com o Luca Boni, é um dos assuntos que nós vamos abordar aqui nos próximos minutos. Petrobras, duas informações complementares. A nossa audiência está mais preocupada com esse preço do petróleo indo para baixo, como isso pode afetar as margens da Petrobras. Vamos com a análise gráfica, Coutinho. E aí, Coutinho? Agora me pegou essa análise aqui. Bugou? É baixa, né? Baixa, olha só, cai, corrige, cai e agora... Tá corrigindo no tempo, lateralizado para continuar caindo. Esse é meu aluno. Tô aprendendo aí, Coutinho. Vou entrar vendido e dane-se em Petrobras então, Coutinho. Você vai entrar vendido com stop. Tá bom, nada de dane-se, né, Coutinho? Não, dane-se não. É, sem emoção, pessoal. Sem racional, emoção. racional. Petrobras se recusa a cair abaixo de 30,24, cota 30,19. Logicamente eu precisaria de um candle fora desse emaranhado. Petrobras é baixista, a gente já vem falando isso já há algum tempo. Quem está comprado em Petrobras, por favor, tem que tomar alguma medida protetiva, eventualmente conversar com o Guto, ver alguma coisa com relação a opções. Tá? Petrobras tem o objetivo 2847 e 2560. Muito obrigado, viu, Coutinho? Olha, deixa eu abrir um parênteses rápido. Na sequência a gente vai falar de Prio, a gente vai falar de Brava, de Petro Recôncavo e de Braskem também, que foi um pedido do M Chama, uma boa colocação que fez o M Chama. Só para comentar que nós temos dois papéis em leilão na Bolsa Brasileira nesse momento, viu, Coutinho? Qual? BIF 3 continua em leilão, não mudou absolutamente nada, para quem já estava conectado aqui junto com a gente, mas a Azul entrou em leilão. Vixe Maria, Azul, hein? Meu Deus do céu. Já tá valendo R$1 já ainda não? Já, 1,59. Na mínima do dia, mais uma traulitada, uma tongada monstruosa de quase 9% de novo para Azul. Então vamos passar rapidamente, Coutinho, para quem tá chegando agora ao almoço de negócios, por BIF 3 Minerva e por Azul, os dois papéis em leilão. BIF 3 entrou em leilão na máxima do dia, caindo 9,74%. Você não ouviu errado, na máxima do dia caindo 9,74%, BIF 3 Minerva, e Azul 4, essa tá horrível para os comprados. Nossa senhora, para quem acredita na tese, nos fundamentos, parece que a Azul vai acabar. Papel preferencial, Azul 4, 1,59. Mínima intradiária e mínima histórica para o papel, recuo de quase 9% também, Coutinho. Traulitado em Azul. Dá uma olhada no gráfico de Azul, né? Não tem nem o que falar, né? Jesus Cristo. Lateralizado, curto prazo dela eu vou pegar a região de relevância 2023, 2023 cai, 2024 cai, 2025 cai. Então, Azul perde, atingiu 1,89, que era o ponto que eu falei. Falei que tinha um suporte extremamente importante a 1,65, mas que seguramente deve ser rompido. O objetivo de Azul é 0,94. Rapaz, obrigado, Coutinho. BIF 3, Minerva, Coutinho. Papel segue em leilão. Toda a sessão de hoje, né, ou boa parte da sessão de hoje de BIF 3 Minerva é marcada por sucessivos leilões no papel ordinário da companhia, Coutinho. Já falamos, BIF a priori corrige, o ativo subiu um monte, caiu um pouquinho. Suportes relevantes, eu falei que o maior deles é 5,11, já está em região de compra, movimento longo, compras parciais,
Melhor ponto de inflexão, 5,11. Vamos voltar para falar de petróleo. Petrobras já foi fibada, chegou um momento de PRIO, Coutinho, papel ordinário, antiga PetroRio. Qual que é a sua visão para a empresa? O gráfico é parecido com a da Petrobras? Praticamente a mesma coisa. A única diferença é o momento de queda, onde PRIO ela cai de forma direcional e Petro amortecida. Ó, se você for ver Petro, ó, Petrobras ela cai, mas ela vai caindo com topos descendentes. PRIO não, PRIO cai de uma vez e já entra no envelope. PRIO restrita 3236, objetivo de PRIO logicamente baixa, 3127, 2833. Agora a gente vai com Brava Energia, Brave 3, Coutinho, ainda no setor de petróleo, depois RECV 3 e Braskem. No caso de Brave, lateralizado, 1 no 595 a 2367, o ativo tá na parte inferior, em termos de região, ok, até é uma região de compra. Tá na mínima do dia, viu, Brava Energia agora. Só que em termos de formação gráfica, aí não tem, né? Então assim, você teria a oportunidade de comprar o papel bem em termos de região, mas não tem nenhuma figura, muito pelo contrário, você tem uma lateralização em Brava, essa lateralização gera aqui um pivôzinho, um envelopezinho de baixa, que primeiro remete Brava a 15,95 e perdendo 15,95, dá até para calcular onde Brava vai parar. Brava vai parar em 13,42. Petro Recôncavo, RECV 3. RECV 3. Enquanto você prepara, deixa eu ler o comentário do SCR. Falou assim, quero nem saber de Azul 1,59. Eu quero passagem a R$200. Prometeram. Que era aquele programa do governo Voa federal, Brasil? do Voa Brasil. É. Como que a Azul vai vender passagem a R$200? Mas não é paga pelo governo? Subsidiada? Subsidiada pelo governo, talvez? Bom, vamos lá. Esse projeto foi e voltou várias vezes. Mas pelo que eu me lembre, Coutinho, a companhia aérea ia falar lugares no voo que já estavam vazios, que não venderam. Ah, tá. E aqueles assentos seriam vendidos para não é para todo mundo, é para uma classe específica de pessoas, aposentados, quem nunca viajou de avião. Isso tem uma classe específica, né, ou classes no plural, né, que poderiam se usufruir dessas passagens a R$200. Posso estar aqui cometendo um impropério, mas vou falar. Eu não conheço uma pessoa que viajou ainda por esse Voa Brasil. Não conheço nenhuma, sabe? E eu converso com uma galera, falo com minha família do interior, amigos do interior, pessoas com mais dinheiro, menos dinheiro. Não conheço uma pessoa que viajou por esse Voa Brasil. Eventualmente alguém na audiência pode ter viajado, eventualmente alguém na audiência conhece alguém que viajou. E se tiver, por gentileza, escreva no chat, que eu faço questão de ler aqui. Eu não conheço uma que viajou. Você conhece alguém? Não. Então, Não. né, o SR tá esperando a vez dele lá. SR, se você for aposentado tal, você tem mais chance, viu, garotão? Agora, se você for um meninão, porque como que eu vou saber quem é o SCR, né? Tem uma foto X lá, escrito SCR. Não sei quem é, mas vamos supor que é um garotão que mora com os pais, 25 anos, tá conversando com a gente, deitadão no sofá, digitando. Aí, bebê, você não vai conseguir viajar, tá bom? Vamos lá, Coutinho. Você primeiro falando de Petro Recôncavo, RECV 3. Cota 1 no 301, objetivo 12,43. Nota que eu já tenho formação gráfica que me joga abaixo de 12,43. Você estaria falando de 10,88. Então, assim, segue a toada de todo o mercado baseado em petróleo. Baixista, essa daqui a priori, 12,43. Quem está comprado, mal comprado. Envelope de baixa já está desenhado. Tá tudo pronto para cair. Se continuar caindo, aí um novo objetivo, 10,88. Agora a gente vai falar de Braskem, porque o M Chama, telespectador, falou o seguinte: esse preço do petróleo pode ser ruim realmente para as empresas exploradoras de petróleo. Agora, para uma companhia que o preço do petróleo para baixo ajuda a melhorar as margens, pelo menos na teoria, se tem uma companhia, essa companhia é a Braskem. Então foi uma boa colocação do M Chama, por isso a gente vai analisar também o papel preferencial da empresa. Bora, Braskem a priori, baixista também, tá? O ativo cota 10,73. O ativo aparentemente, eu vou jogar no semanal. Olha só, o ativo aparentemente encontra um fundo que data de 2020, inclusive. Um Então, fundo assim, importante. Então assim, tem que esperar, né? Porque assim, eu tenho, em termos de gráfico semanal, eu tenho poucos candles, né? Então eu precisava de uma montagem mais específica para me garantir realmente que isso é fundo. Eu tinha que ter um canal, eu tinha que ter alguma coisa aqui, pegar e direcionar esse cara. Por enquanto, baixista, não tenho o que falar, dentro de um canal. Volta para o gráfico diário. O gráfico diário, esse aqui já está lateralizado, ó, você pode até fazer
Vou traçar eles para você daqui até aqui e aí fica mais didático. Pronto. Então tá aqui, ó. Canalzão, final do movimento. Ativo para mim. Manutenção, não faria nada. Compras, não faria também. Compras parceladas, acho o canal muito longo. Aí fica a critério. Eu deixaria como manutenção e lógico, se tiver comprado, lamentavelmente tá mal comprado. Pra todo mundo ficar na mesma página, Coutinho, quando você diz manutenção, quem tá dentro não sai, quem tá fora não compra agora. É isso daí, não faria nada. Muito obrigado, Coutinho. Olha, o Edson Figueiredo, membro do canal, escreveu o seguinte: Vini, minha sogra viajou. E eu acreditando, ele falou, foi no bagageiro. Mas o Aguinaldo, pelo programa Voo ao Brasil, mas eu acho que o Aguinaldo Rodrigues escreveu certo. O Joel é cruel. Joselito O Joel é cruel. absurda. Você quem percebeu ali. Cadê, Joel? Solta a jararaca! Olha, ó. Joselito é um perigo. Aguinaldo Rodrigues falou, Vini, meu cunhado viajou com a esposa e foi de boa. Então o Aguinaldo Rodrigues me parece estar falando sério aqui. O Edson Figueiredo, talvez a sogra dele não viajou, talvez ele gostaria que ela tivesse viajado no bagageiro. Tô aqui elocubrando, viu, o Edson Figueiredo, membro do canal, parceiraço nosso de longuíssima data. Bom, daqui a pouco pedidos da nossa audiência, Coutinho fica com a gente mais 5, 10 minutinhos. Antes, um recado bem especial para você que está conectado junto com a gente, é o CDB do Trader. Vai aparecer agora um QR Code na sua tela, também tem um link aqui na descrição do nosso YouTube, você pode clicar no link, você pode pegar seu celular e apontar para esse QR Code. Você vai baixar a TC Investimentos. A TC Investimentos é para você que quer investir no curtíssimo prazo, no médio, no longo prazo. Um dos produtos que temos à sua disposição é o CDB do Trader. Você vai pegar uma parte do seu dinheiro, que você vai entender quanto é, que você considerar, e você vai colocar nesse CDB. Você vai deixar o seu dinheiro parado por um tempo. Quando você ler o produto, tem lá certinho a especificação de quanto tempo, quantos meses, e esse dinheiro vai render 110% do CDI. 110%. Ele pode render até 130% do CDI, se você for assinante Master do TC. O Master do TC, nesse momento, custa R$ 79,90. É uma série de ferramentas que você ganha para operar no mercado, dentro da nossa comunidade, você vai estar mais próximo dos nossos contribuidores, enfim, uma série de benefícios. Eu acho que vale muito a pena. Para quem já é Master, até 130% do CDI. Para quem não é e assinar o Master, até 130% do CDI. Para quem não quer saber do Master, não tá afim, beleza. O produto é o mesmo, mas a rentabilidade é de 110%. Combinado, senhoras e senhores? Estamos na mesma página? Então vamos lá, Coutinho, mais uma vez com você, meu parceiro, para a gente falar do intraday, do índice do dólar, para saber se algo mudou da sua última análise no gráfico de 4 minutos, para quem gosta de operar mini índice, para quem gosta de operar mini dólar. Fica à vontade para trazer também a sua percepção no diário, Coutinho. Bora. No caso do diário, primeiro, pessoal, índice lado esquerdo, o mercado melhora, ou seja, subiu um pouquinho, cai agora 0,46, que é nada. Refazendo a análise, lateralizado, então ainda não dá para falar que o mercado virou, mas o mercado dá sinais. Então amanhã não tem, sexta-feira a gente vai ver o que acontece. Se alguém tiver posicionado em algo correlacionado diretamente a isso, por favor, atenção. O dólar também deu uma boa espichada, subiu um pouquinho mais com relação à minha última entrada. Ficou ali realmente no 660, volta agora para o suporte do canal na casa de 700. O dólar, mesma análise, lateralizado, não dá para falar que virou, mas, de novo, amanhã não estamos aí, sexta-feira a gente vê o que acontece. Então, ambos os instrumentos, tanto o índice quanto o dólar, os dois em ponto de inflexão. Isso chama atenção. Já para o day trader de plantão, gráfico intraday, gráfico de 4 minutos, olha só, no 4 minutos virou, porque você tinha aquela alta que eu comentei, né? Acho que o Vini perguntou, eu vou bater uma boletinha de venda. Eu falei, não, aguarda um pouquinho, tal, porque esse cara ainda tem um upside. Então, realmente subiu, agora já lateralizou para subir mais. Então, o índice no intraday começa a me montar uma figura altista, vendidos de plantão, atento. No caso do dólar, o dólar faz a mesma formação gráfica, olha só, colocar o índice do lado do dólar, praticamente a mesma coisa, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza. Índice dólar, os dois montados para cima, R$ 5,718 é o corte, então atento, quem tiver comprado no dólar está embaixo de uma resistência, e é uma resistência predominante, bateu, voltou, então cuidado para não bater e voltar de novo, mas a formação gráfica a priori permanece altista, tem que só ver o 718,
No caso do índice, mesma coisa, fica atento, 137,050 na parte de cima e 695 na parte de baixo. Muito obrigado, Coutinho. O Tadala tá aqui dizendo o seguinte: o Laranjão quer baixar a inflação na marretada lá nos Estados Unidos. Já o Praça escreve: olha, Vini, tá faltando aí a humildade pra China. A China precisa calçar as sandálias da humildade e começar a negociar com os Estados Unidos. A opinião aqui dos nossos telespectadores. O Eumides pede análise gráfica de DASA 3, papel ordinário de DASA. Por gentileza, Coutinho. Bora, vamos falar de DASA. DASA faz tempo que a gente não Faz olha, hein? tempo. Eita, o gráfico, esse é o gráfico de 4 Esse é o de minutos. 4, não tem liquidez. É. Pronto. Bom, Ih, DASA mas tá sem mortinho. liquidez. Nossa senhora, tá Ó, ruim, hein, Coutinho? Mortinha, opção R$1,77, sem informação gráfica. Então você tem fundo topo. E o fundo ainda alicerçado por um envelopezinho de baixa. Quem tá comprado tá mal comprado, objetivo 168. E aí sim, né? Isso aqui não dá nem para falar se você acredita na tese, porque isso aqui não tem tese, né? Então você vê pela lateralização, pelo tamanho da lateralização, muito pouco provável que o papel vire e comece a subir, a não ser por um efeito externo. CEMIG é o pedido do Daniel Pagnin, empresa do setor elétrico lá de Minas Gerais. Por gentileza, Coutinho. CEMIG lateralizado, CEMIG numa longa lateralização. Esses desenhos aqui eu vou tirar todos, porque não precisa mais. Olha só, no caso de CEMIG é o seguinte. Primeiro, CEMIG tem que ser visto no semanal. E a fibada de CEMIG, ela é uma complexa. Ela vai daqui para cá. Então, quem está comprado em CEMIG a priori está bem comprado. Ativo cota 11,01. Me preocupa o upside de CEMIG ser baixo, tá? A venda de CEMIG é 11,28. Então, quem está comprado, por favor, fica atento. A semana não termina hoje, mas se este candle fosse o candle de sexta-feira, você tem baixa formação de corpo com longo pavio inferior, isso denota venda, tá? Então, CEMIG, belezinha, cola o stop, vai empurrando, chega a R$11,28, ponto de inflexão, toma cuidado. Nota que já aconteceu a mesma coisa antes, em cima, e respeitou o mesmo ponto, bateu no 11 e voltou, agora volta de novo dentro de um canal. Obrigado, viu, meu parceiro Marcelo Coutinho. Abrangente pede a Unity de Santander, Sambi 11. Enquanto você prepara o gráfico, deixa eu mostrar aqui na tela a matéria separada pela nossa Sandra Lacerda. No VaptVupt, lucro do Santander sobe 27,8% no primeiro TRI, mas banco mostra cautela no crédito. Resultado ficou em 3,861 bilhões de reais. Este dado, 3,8 bi, está em linha com as projeções de analistas. Matéria do Valor Econômico para Santander, Sambi 11. Coutinho? Esse aqui tá lindão, né? Não tem Deixa eu nem ver. o que falar, né? Esse Ixi, aqui, Maria. bonitão, ó. Ah, me adota, Santander. Sobe, corrige, sobe, pivôzão de alta em branco. Sobe, corrige, sobe, pivôzão de alta amarelo. 2902. Quem tá no final do rally. Ativo cota 2902 com objetivo 2933, 2970. Então, de novo, cola stop. Esse aqui, por falta de uma, você tem 4 resistências na sua frente. Então aqui, com certeza, alguma coisa nessa região deve acontecer. Como você está num lucro extremamente importante, quem está posicionado, independente de onde estiver, está no lucro, eu acho que vale, a partir de 2933, um pouquinho de cuidado para o papel não rebater e cair. Muito obrigado. Coutinho, foi bom demais ter você com a gente. 1 hora mais 34 minutos. Bom feriado. Amém. Sexta-feira a gente retorna aqui, né, Coutinho? Você já escolheu a minha música? Sexta-feira? Ou é a Sandrinha? Essa semana quem é? Essa semana acho que Acho sou que eu, você, viu, Vini. Coutinho? É a fácil ou é difícil? Não, essa... Trem, você aprendeu com o Moreno, fala a verdade. Essa semana eu vou escolher uma fácil. Tá bom, então. Você vai Vamos acertar aguardar. rapidamente essa música. Vamos zerar fácil. Tá bom? Vamos aguardar. Coutinho, Tchau, muito lindão. obrigado. Bom feriado, viu? Tchau, perfeitinha. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço pra vocês. Boa tarde.